Paz, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Hoje, em um novo horário, né? Nós estamos ao vivo aqui e nós queremos fazer uma palavra, nós queremos trazer para você uma palavra. Quem somos nós? Mas eu tenho certeza que Deus, Ele sabe exatamente quem precisa ouvir e é para isso que eu estou aqui. Deus, Ele sempre vai trazer uma palavra para a hora certa, para o tempo certo, para nos reposicionar no propósito. E a palavra que eu quero trazer hoje é que há esperança para você. Esse texto aqui, que eu vou ler com você, é a narrativa da reconstrução de Israel depois da Babilônia, depois do cativeiro babilônico. Quando eles estavam ali na Babilônia, foi quando Daniel profetizou que eles iriam ser cativos. A Babilônia, ela representa quando a gente sai do propósito. Quando a gente sai do propósito, a gente passa por lugares que nos aprisionam. Aparentemente, parecia bom, mas o fim trouxe morte, trouxe tristeza, trouxe destruição. E a Babilônia, ela representa tudo isso. Mas chega uma hora que Deus, Ele nos chama para uma reconstrução. E quando Deus nos chama para uma reconstrução, nada pode impedir quando a gente quer ir. Porque quando nós decidimos voltar para o Senhor, quando a gente quer viver, quando a gente quer ser curado, quando a gente quer ser restaurado, nada impede o processo de restauração de Deus na nossa vida. E a palavra que eu quero dizer aqui para você é a história do sacerdote Esdras. Eu não sei se você já leu. O sacerdote Esdras e Neemias foram aqueles que Deus levantou para esse processo de reconstrução. Neemias reconstruiu o muro da cidade, mas o sacerdote Esdras ficou responsável para trazer o povo de volta. E por ele ser um sacerdote, ele começou a ministrar a palavra, ele começou a ir na lei, porque eles já estavam 70 anos, 2 gerações praticamente, longe do Senhor. A maioria ele não conhecia a lei do Senhor. E quando eles começam aqui, nos capítulos 7, 8, que eles começam a ler, eles percebem o quão distantes estão de Deus. Como eles estavam em pecado, como eles estavam errados. E aos olhos dele, parecia que a restauração era impossível. E a gente é a mesma coisa. Talvez muitos aqui estão passando por um processo assim. Foi tão difícil para mim sair de onde eu estava. E agora que eu estou voltando para o lugar certo, para o meu propósito em Deus. Mas está tão difícil essa restauração, que parece que para mim não vai ter jeito. Existem momentos da nossa vida que a gente passa por tantas lutas, porque aqui, desde quando eles se dispuseram a voltar para Israel, houve tanto levante, tanto ataque, tanta oposição, se você ler os capítulos 3, 4, vocês vão perceber que houve tanta resistência, que chegou um momento ali, acho que no capítulo 5, que eles pararam, porque o medo paralisou. E muitos aqui estão desse jeito. Deus tem chamado para uma restauração, mas é tanta luta, é tanta oposição, que muitas vezes tem paralisado. Mas Deus levanta ali pessoas, porque até o ímpio Deus usou para levar eles para o propósito. Você vai ver que o próprio rei da Babilônia foi o financiador desse projeto, para que eles voltassem, para que eles reconstruíssem a cidade, para que eles reconstruíssem o templo. Porque tudo que Deus quer, tudo que Deus faz, é nos colocar de volta ao lugar. E quando a gente quer, nem o inferno inteiro para o que Deus tem para fazer. Nada para. E no capítulo 10, que é o versículo que eu quero ler para você, 1 e o 2, eles estavam diante da terra, porque eles já tinham voltado. Mas quando eles se depararam com o tamanho do erro que eles haviam cometido,
porque eles haviam se contaminado com os povos de outras terras, casando-se com outras mulheres, que não eram a de Israel. E ali era uma ordenança do Senhor, que eles não misturassem a cultura, mas que eles permanecessem nos ensinamentos que deu, porque Israel era um povo diferente. Eles tinham leis morais, leis cívicas que os povos daquela época não tinham. E Deus falou, não se contaminem. Muitas vezes somos nós. Deus tem um propósito. Quantos estão desviados da presença do Senhor? E eles foram e se corromperam. Aqui Deus fala de casamento, mas na verdade Ele está falando de uniões, alianças que nós fazemos com aquilo que não é da vontade dEle. E não tem só a ver com casamento, tem a ver com tudo que a gente profana no nosso coração. E aqui, quando eles se deparam com o tamanho do pecado, eles não se veem capazes mais de viver essa restauração. Esdras 10:1, ele fala assim, enquanto Esdras orava, confessava, chorando prostrado diante da presença de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens e mulheres e crianças, pois o povo todo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, que era um profeta, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos sido infiéis ao nosso Deus. Nós nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos da terra. Mas quanto a isso, ainda há esperança para Israel. Ele estava aqui, diante do sacerdote Esdras, falando assim, há esperança para nós. Se nós tivermos um coração quebrantado, se nós nos colocarmos diante da presença de Deus com quebrantamento, com arrependimento, há esperança para nós. Não existe destruição maior que Deus não possa restaurar. Não existe pecado maior que Deus não possa perdoar. Não existe um caminho tão longe que Deus não possa nos buscar. Se a gente quer, se a gente abrir o nosso coração, se a gente reconhecer que longe dele não dá para ficar, nada impede Deus de trabalhar na nossa vida. Nada. A única coisa que eu e você precisa é reconhecer isso. É reconhecer que nós pecamos, que nós falhamos, mas que nós queremos essa restauração. Isso que eles estavam fazendo, eles choravam. Eles estavam olhando a vida deles e falavam assim, como agora não tem mais restauração, se nós pecamos tanto contra Deus. E Deus usou a boca do profeta para falar, não há esperança em sim, há esperança para vocês. Tem jeito sim, porque eu vi o coração de vocês, eu vi que tem um coração quebrantado e contrito, e esse coração quebrantado e contrito, eu não resisto. Eu não resisto. Muitas vezes a gente pensa assim, como é possível Deus me resgatar? Eu fui tão longe, eu fiz tanta coisa. E o Senhor está falando assim, filha, filho, não existe um poço tão profundo que eu não posso te tirar dali. O apóstolo Paulo fala assim que o amor de Deus, ele é tão largo, tão profundo, tão intenso, que nem a morte, que nem os anjos, que nem principados, que nada pode nos separar desse amor. Nada. Nada vai separar a nós. Não é nada que eu possa fazer de extraordinário, de lindo, ou nada que eu possa fazer de horrendo. Vai mudar o que Deus sente por mim. Ele me ama, Ele te ama incondicionalmente. E tudo que Ele quer não é o que eu faço, mas é o que eu sou para Ele. É o meu coração quebrantado na presença dEle. É isso que Ele tem buscado. Há esperança. Há esperança para você. Porque quando você tem um coração quebrantado, esse coração, esse arrependimento é o acesso para a restauração. Eu sei que você sabe que existem áreas na sua vida que precisa ser restaurado. Existem áreas que precisa ser curado. Talvez você fale assim, mas eu fui longe demais. A maioria das pessoas que a gente conhece, que eu conheço, que hoje estão passando por um vale de sombra
de depressão, de ansiedade, de dor, quando você senta com ela e conversa, ela já conheceu Jesus. Mas ela se desviou tanto, que ela acha que o Senhor não aceita mais. Ela acha que Deus não tem mais chance. Quantas vezes eu pensei isso, que Deus não tinha mais nada comigo? Quantas vezes você pensou isso porque nós falhamos e vamos falhar até a volta de Cristo? Nós pensamos que os nossos erros mudam o propósito de Deus. Não muda. Não mudou o propósito de Deus quando Pedro negou. Não mudou o propósito de Deus quando o apóstolo Paulo foi o orquestrador do massacre dos cristãos. Deus continuou sendo aquele que escolheu, e Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe, e você só precisa acreditar nisso. Não é porque você e eu merecemos, mas é porque a graça dele é um favor imerecido. E hoje eu quero falar para você a esperança para você. Basta você vir quebrado mesmo, porque Deus conserta. Quanto mais quebrado nós somos, mais Ele pode nos moldar. Ele não resiste a um coração quebrantado. E o arrependimento é a porta de acesso a essa restauração. Então, se você vem com choro, se você vem com esse sentimento, eu falhei, eu errei, eu não deveria ter feito. Muitas coisas que nós vivemos e que nós erramos foi porque a gente não compreendeu. E hoje, através dessa palavra, eu quero dizer que há esperança sim. Basta você vir com seu coração quebrantado e contrito, que o Senhor Ele vai trabalhar. Amém? Eu gostaria de orar pela sua vida, gostaria de interceder, gostaria de pedir para o Senhor trazer uma rota de oportunidade para o seu retorno. Assim como aquele filho pródigo que saiu da casa do seu pai, que deixou ali todo o conforto, todo o cuidado que ele tinha na presença do seu pai, toda a proteção, mas ele quis sair para curtir a vida dele. Existem muitos filhos que estão perdidos, mas que hoje estão diante de uma situação onde ele se vê na maior humilhação, pensando, se eu estivesse na casa do meu pai, a minha vida estaria diferente. Só que eu tenho algo para dizer, a esperança para você, porque o pai ainda está te esperando. Porque ele é aquele que todos os dias fica olhando no horizonte, no finalzinho da estrada, para ver se você aponta ali. E ele te espera agora aqui. Pode ser esse lugar que o Senhor está te esperando. E tudo o que Ele quer é que você venha. Mesmo com seus erros, mesmo com as suas falhas, Ele conhece. Mas Ele não quer saber dos seus pecados. Ele não quer saber dos seus erros. Ele quer saber do quanto você quer ser transformado. Do quanto você quer ser restaurado. É esse lugar onde o nosso coração está quebrantado e arrependido, que é o acesso que nós precisamos para que haja uma restauração. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor sabe exatamente a direção dessa palavra. Quem sou eu para estar aqui, Senhor? Mas o Senhor, Ele usa quem o Senhor quer, da maneira como o Senhor quer, para acessar os corações. E eu tenho certeza, Pai, que aquelas pessoas que vão ouvir é porque elas precisam. Tem pessoas que estão sem esperança, achando que o Senhor não quer mais saber, achando que nem é digno de falar contigo. Mas eu sei que o Senhor ama e que é o que o Senhor mais deseja, é que essa pessoa volte-se para o Senhor de todo o coração. Que esse devocional seja exatamente uma resposta. Volta, porque há esperança. Porque o Senhor está te esperando. Porque o Pai te espera. É isso, Pai. Nós queremos ser boca do Senhor, assim como esse homem foi aqui, ó. Quando ele olhou para a congregação e falou para Esdras, nós pecamos, mas quanto a isso, há esperança para nós. Porque Jesus Cristo já foi lá e pagou o nosso preço, o preço do nosso pecado, para que através dele nós possamos ter vida. Então, que assim como essa palavra trouxe vida para eles aqui, que achavam que não tinha jeito, que não tinha mais restauração, e essa palavra trouxe vida, então que essa vida alcance cada pessoa, cada coração,
há esperança. Israel, há esperança. Há esperança para você. Esperança, meu filho. Creia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu sei que tem muita gente precisando ouvir essa palavra. E eu sei que você vai ser um instrumento, assim como eu estou sendo aqui. Então compartilhe, sim. Seja um compartilhador das boas novas, porque foi para isso que Deus nos chamou. Não pense que eu estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou aqui fazendo a vontade do Pai, porque é Ele que me enviou. Amém? Deus abençoe a sua vida.